Sempre com a iminência do retorno escolar, e a gente sabe que com o colapso da saúde no país, vários locais estão com escolas fechadas, a maioria com planejamento de reabertura. Começa a surgir na mídia em verdades, mentiras, que as crianças estão sendo mais agredidas nesta fase da pandemia. As novas cepas não são mais agressivas em crianças, o aumento do número de casos está ocorrendo em todas as faixas etárias, não há maior gravidade, as crianças não estão internando mais, não estão morrendo mais e nem ocupando mais leitos de UTI. Então, o número de casos está aumentando, como está aumentando em todas as faixas etárias. O que está ocorrendo é que, como a gente está começando aí nessa época do ano, principalmente na região sul e sudeste, a fase da gripe ou influenza, um maior número de crianças estão sendo acometidas por esses outros vírus e têm sintomas que são impossíveis de serem diferenciados da Covid-19. Então, hoje, qualquer criança que tenha tosse, coriza, febre, náusea, vômito, dor de cabeça, diarreia, você tem que pensar em Covid e essa criança não deve frequentar a escola. Então, é fundamental nesse ponto que a gente esclareça uma coisa: nenhuma criança com sintomas deve frequentar a escola. Então, crianças sintomáticas devem permanecer no seu domicílio. No terceiro para o quarto dia, elas devem fazer o exame. Se o exame for negativo, elas podem voltar à sua atividade escolar. E se for positivo, elas ficam isoladas por 10 dias. As crianças que tenham contato domiciliar positivo também, mesmo que assintomáticas, não há necessidade de realizar exames nela e ela deve voltar após 14 dias de quarentena. Ela pode voltar à sua atividade escolar. Então, a escola não é um local de amplificação que propulsiona a Covid-19. A escola reflete a Covid-19 na sociedade. Então, a medida essencial para que a gente tenha sucesso na reabertura das escolas, qual é? A gente sabe que haverá número de casos e a gente sabe como evitar e diminuir esse número de casos. As escolas, em alguns momentos, serão reabertas e terão necessidade de fechar, dependendo do número de casos, mas isso não quer dizer que foi um insucesso, foi um fracasso. Isso pode ocorrer conforme o número de casos vão ocorrendo. Então, o que é fundamental é que crianças sintomáticas não frequentem a escola e que nós, adultos, tenhamos comportamentos responsáveis. Então, é fundamental para que a gente tenha sucesso dessa reabertura que a gente controle a pandemia na sociedade. Controlar a pandemia na sociedade é nós termos comportamentos responsáveis quando estamos fora das escolas. Nós, pais e todos os professores, educadores e profissionais da escola. Evitar aglomeração, máscara, distanciamento e álcool gel. E a outra medida, quanto mais rápido nós conseguirmos vacinar a população, mais rápido a gente vai conter essa pandemia. A gente está num ritmo muito lento de vacinas, porque a gente conseguiu adquirir um número mínimo de vacinas. Então, o Brasil hoje está em torno de 3,5% da sua população. E a gente vai conter essa pandemia com 70%. Então, isso vai demorar, vai ser um ano de muito sacrifício ainda, mas um ano com uma perspectiva muito melhor do que o ano passado, porque a gente tem uma arma que são as vacinas. Um outro dado que chamou a atenção, por exemplo, o Paraná entrou em lockdown a semana passada, devido ao colapso, vários outros locais, toda a região sul está em lockdown, e houve um plano de reabertura. Nesse plano de reabertura chamou a atenção que as escolas foram liberadas a partir do dia 10 de março a funcionarem com 30% de sua capacidade. Isso quer dizer o quê? 30% de sua capacidade, que o aluno um terço dos alunos frequenta a aula presencial uma semana e ficam 2 semanas no sistema remoto. Então, eu não sei de onde surgiu essa conduta de estabelecer 30%, não tem respaldo científico ao meu conhecimento até o momento que essa medida de 30% seja efetiva. Se a gente quiser escalonar, estratificar a abertura com segurança, a gente deve, em primeiro lugar, garantir escolas abertas a todos os profissionais que tenham filhos, profissionais da área da saúde, profissionais das áreas essenciais, tem que ter garantia de um local seguro aos seus filhos, então é um direito deles, é um dever nosso, todas as crianças com necessidades especiais, e a estratificação por segurança, a gente poderia até discutir e fazer uma estratificação por segurança por idade. A gente sabe que as crianças abaixo de 10 anos têm menos e transmitem menos comparado às crianças maiores. Então, se é para discutir um retorno gradual, vamos discutir um retorno gradual estratificado por idade e não por espaço físico. Então, escolas com protocolos de segurança são locais seguros a todas as crianças, desde que você consiga manter o distanciamento mínimo de 1,5 m numa sala de aula. Então, esse 1/3 não tem muita... Eu não conheço, repito, desconheço a motivação de estabelecer 1/3.
Muita gente fala comigo, comenta comigo que eu estou sendo muito exigente, que já é um grande avanço a gente trabalhar com 30%. Eu discordo radicalmente. Matematicamente, para mim, já é um retrocesso. A gente estava funcionando com 50%. Hoje nós passamos para 30%. Mas não vou discutir matemática, eu vou discutir funcionalmente e emocionalmente. Se a gente estivesse começando a pandemia agora, e nós vamos completar agora na próxima quinta-feira, dia 11/3, um ano de pandemia, se eu tivesse com uma pandemia com um mês no meu país, eu entendo perfeitamente fechar a escola por 2 semanas, retornar 1/3. Mas nós estamos com 52 semanas de escolas fechadas praticamente. O Brasil é o 4º país do mundo com o maior número de dias de escolas fechadas. O malefício que vai ser para essas crianças após um ano de suspensão de calendário escolar, dela ficar 1 semana em casa e 2 semanas no sistema híbrido, isso vai ser muito prejudicial e volto a dizer, não conheço razão científica para esse 1/3. Então, a consequência de você trabalhar 1/3 quer dizer o quê? Você vai perder praticamente muita aula presencial e escolas com protocolo de segurança são seguras a todas as crianças. Então, para mim, é inadmissível se trabalhar com 1/3. Eu espero que isso seja revisto. Uma outra atitude que nós temos que ter, e a gente está vendo que a educação é uma atividade essencial, Paraná e Santa Catarina. Então, a gente espera, nós pediatras, nós sociedade, nós pais de crianças, é que a lei seja estabelecida e cumprida. Se é essencial, ela deve ser tratada como uma atividade essencial e como a educação deve ser as escolas, os últimos locais a serem fechados e os primeiros a serem reabertos, assim como são hospitais. Então, a escola tem que ser vista como uma entidade médica, uma entidade de saúde, como um posto de gasolina, como um mercado, como necessidade essencial para que a gente tenha sucesso. Um outro lembrete que eu quero trazer a todos é que nós estamos começando as vacinas da gripe. Vai começar o influenza, assim que for disponibilizada, vacinem, porque qualquer criança com sintoma vai ter que ser afastada. O vírus da gripe é muito mais comum em crianças e se a gente vacinar o mais rápido possível essas crianças, haverá menos perdas escolares. Se eu coloco que uma criança com sintoma gripal de qualquer etiologia tem que ficar 4 dias afastada, que é o dia que sai o resultado do teste, ela vai perder 1 semana a mais nesse período, que são 4 dias úteis. Então, vacinando a gripe, a gente vai diminuir o número de crianças que terão sintomas, vai diminuir o isolamento dessas crianças e vai diminuir as vezes que as escolas deverão ser fechadas, e principalmente aos adultos. A gente sabe que os idosos têm uma gravidade maior da gripe, pneumonia é uma importante causa de mortes em adultos. Então, assim que possível, principalmente idosos e crianças, recebam essa vacina que vai também nos tranquilizar quanto ao número de casos e vários trabalhos já mostram que a vacina da gripe tem uma ação de proteção contra a Covid-19. As pessoas que receberam a vacina da gripe tiveram menos casos, menor gravidade, menor menor mortalidade e a gente viu que o benefício da vacina da gripe trouxe e é importante que a gente faça essa vacina assim que ela estiver disponível. Espero que todos fiquem bem. Um grande abraço.